do Hospital da UTI Cardíaca do Hospital Roberto Santos. Tenho o prazer hoje de dar início ao nosso mini curso de insuficiência cardíaca. Esse curso ele contou com o apoio do Hospital Geral Roberto Santos, a diretoria. Também tivemos apoio da parte técnica, principalmente com o pessoal da Novartis. Então, meu abraço e agradecimento a Mário e a toda a sua equipe, tá certo? Nosso querido diretor médico e diretor-geral, José Edmilson, está presente na sala. Eu vou convocar uma mesa para dar as saudações iniciais e vou dar alguns avisos importantes, tá certo, pessoal? Eu peço que durante toda a apresentação todos mantenham seus microfones desligados, tá certo? Para o áudio não interferir. Esse curso ele está inicialmente dividido em 6 aulas, a priori, dia de quarta-feira, sempre começando às 20 horas, mas nós temos um prazo até o dia 9 de setembro para finalizá-lo. Então, qualquer mudança no cronograma, nós informaremos via e-mail e via mídia social, tá certo? Agradeço a participação da equipe multidisciplinar, nós temos enfermeiros, técnicos, estudantes de várias áreas, fisioterapeutas e colegas médicos. As perguntas elas podem ser feitas via chat, nós estaremos selecionando as perguntas, ou a pessoa pode utilizar a ferramenta de levantar a mão, que nós vamos acompanhar. Agradeço também a Yasmin, ela é responsável pela parte dos estudantes e também pela parte técnica, e ela vai me auxiliar nesse controle, tá bom? Todos os participantes que obtiverem 100% de participação nas aulas receberão certificado ao final do curso. Hoje, o responsável pela apresentação será o Dr. André Durães. Ele é médico, cardiologista, especialista pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, tem o título de especialista pela Sociedade de Medicina Intensiva pela MIB, doutor pela UFBA, é nosso diretor médico do Hospital Geral Roberto Santos, e nosso debatedor será Dr. Daniel Muricy, também cardiologista, especialista pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, diarista da UTI cardiovascular do Hospital Roberto Santos. Para dar início, eu peço a Dr. José Edmilson, diretor-geral do Hospital Roberto Santos, que faça a abertura. José Edmilson já se encontra? Edmilson, só o áudio aí. Doutor André, seu áudio está desligado. Enquanto você localiza doutor José Edmilson, só mais uma ressalva, esse curso não tem conflito de interesse, tá certo? A gente recebeu apoio da Novartis, mas não temos conflito de interesse. É um curso independente de insuficiência cardíaca. Doutor André Durães, por favor, ativa o som, porque o pessoal está sem conseguir, José Edmilson está sem conseguir falar. Eu acho que ele já está com som. Já ativou agora, Tá vendo? Pronto. Elas são quantas pessoas? 170 pessoas. Parabenizar você, viu, André, a Igor e a Daniel e a Yasmin também por essa iniciativa. A gente está passando um momento bem complicado, né? Já está na fase final, eu espero. Mas eu acho que esse tipo de iniciativa, eu sempre estava incentivando a André para fazer esse tipo de iniciativa, porque aquelas sessões eram sessões bem impactantes para o hospital. Presenciais, em todas as terças-feiras pela manhã, né, Yasmin? Que ela ficava lá organizando tudo, tinha um bom quórum e tinha um bom resultado, porque a educação permanente é algo que nunca vai mudar, né? Para que a gente consiga os melhores resultados. Essa é uma das grandes questões e eu fico muito feliz em ter essa oportunidade de ver de sala cheia. As palavras que eu vou dizer para aqui, na verdade, é para dizer que boas ações como essa, de expandir o conhecimento de uma forma gratuita, multiprofissional, tem um impacto muito grande.
André, eu tive a cardiologia teve muita sorte de ter André como diretor médico, porque André que foi, na verdade, conseguiu fazer uma expansão desejada desde os 40 anos, desde a fundação do hospital. Só falta a cirurgia cardíaca, né, André? O resto da parte da cardiologia, a gente hoje já tem praticamente tudo. Isso, André, foi fundamental, hemodinâmica funcionando, uma UTI cardiovascular que fez 2 anos agora, não foi, Igor? Com 16 mil pacientes atendidos durante esse período. Então, ou agora a gente vai ter uma linha vertical, né? Você até vai fazer aquela parte lá em cima da enfermaria, e a gente vai conseguir fechar os 3 pontos, só está faltando mesmo a parte da cirurgia cardíaca, que depois, pós-pandemia, com todo o esforço de vocês, todo o apoio também, a gente vai acabar conseguindo realizar esse grande sonho do hospital, que é voltar a fazer cirurgia cardíaca. Fico muito feliz em ainda falar de insuficiência cardíaca, né, nesse período que a gente está discutindo apenas Covid. Eu acho que todo mundo aqui, todo cardiologista já está sabendo mais de a infestação viral do que as próprias doenças cardiovasculares. Então, mudar um pouquinho esse foco da conversa do Covid, da pandemia, para a insuficiência cardíaca é bem interessante. Vou assistir uma parte, né, a aula de André. André acabou não dando aula, porque essas sessões são bem interessantes, que a gente começou também a fazer com a serviço de anestesiologia, né? Eu comecei a participar de algumas e acaba sendo uma pílula diária, uma pílula semanal, para que a gente tenha a oportunidade de ter o conhecimento de algumas coisas que a gente não vê tão frequente no dia a dia. Então, o tempo que eu trato insuficiência cardíaca, eu sou daquela outra fase, né? Não do levosimedan, eu peguei um pouco antes de outras drogas, então vai ser bem interessante para a gente aprender justamente isso aqui, é só para a insuficiência cardíaca do ventrículo direito, não é isso, levosimedan? Eu sou seu nome comercial, viu? Pois é, um prazer a todos. Tomara que a gente consiga aproveitar bastante. Aí tem que falar do check-out também, viu? Que eu acabei de receber aqui, viu? Para fazer o check-out depois para receber os certificados. Um abraço a todos, parabéns. E a gente se encontra nessa próxima quarta que vem, né? Hoje e na próxima quarta. Um abraço. Pronto. Dando seguimento, agradecer também a presença de Dr. Joaquim Custódio, endocrinologista. Se ele já estiver online, também convido a participar da mesa de apresentação do projeto. Boa noite a todos. Prazer estar aqui participando da atividade. Estou aqui mais para aprender do que para, né, qualquer outra coisa. Agradecer o convite do professor André Durães para poder também acompanhar aqui. Hoje em dia, a insuficiência cardíaca tem muita relação com diabetes e com doenças endócrinas, então a cardiologia e a endocrinologia são cada vez mais especialidades irmãs, então sempre interessante de participar desses momentos. Prazer, doutor Joaquim. Yasmin, você como representante estudantil, se quiser proferir algumas palavras. Você queria tirar uma foto com todos? É esse o momento? E como seria isso, Igor? Obra de seu chefe, doutor André Durães. Mas qualquer coisa a gente faz no final. Teriam que liberar a câmera para a gente tentar pegar todo mundo. Mas, enfim. Vamos dar sequência, já são 8h10 dos 10 minutos de apresentação, sem mais delongas. Doutor André Durães, convido para apresentar o tema intitulado Da Epidemiologia ao Diagnóstico da Insuficiência Cardíaca. É o primeiro tema do mini curso. Fique à vontade. Lembrando, por favor, todos fechem os microfones. Boa noite a todos. Vocês estão me ouvindo? Está me ouvindo, Igor? Vou só reduzir aqui. Depois dessa mesa aí maravilhosa com esses colegas, o nosso querido diretor-geral do Todmisso, um eterno entusiasta, ele exagerou um pouquinho aí nas palavras, porque eu tive a honra de participar desse projeto aí macro dele de gestão, onde para mim foi um aprendizado sensacional. Então, a gente aprende muito mais do que pode contribuir. E o Roberto Santos é um local que, quando você começa a desenvolver alguma atividade nele, dificilmente você não se apaixona, né?
É um hospital que está aí com seus 41 anos e, com certeza, fazendo história. O maior hospital público do estado da Bahia. E, para mim, é sempre uma honra também ter vocês, né, nesses tempos aí de pandemia, nesse horário. Então, para mim, uma grande satisfação estar aqui, podendo compartilhar conhecimento, aprender com vocês também, trocar experiências, né? E muito grato aí a todos que estão presentes e reservaram esse horário de suas vidas para estar aí conosco, buscando sempre conhecimento, aprimoração, né? Isso é muito importante, é muito fundamental, é uma das coisas que nos motivam. Muito grato também a Yasmin, ela vem se envolvendo com pesquisa desde o 3º semestre, é estudante de medicina da UFBA, a gente tem algumas linhas de pesquisa, e muito grato ao meu colega, tanto médico quanto como professor, o Dr. Joaquim, que é um colega destaque, né? Não é nenhum exagero que eu estou falando, hoje no país em diabetes, é um grande speaker, um grande colega, a gente, né, sempre tem interações muito positivas e para mim é uma honra que ele pôde, também no horário apertado que ele tem, estar aqui prestigiando o nosso evento. E é o Mário, toda a equipe da Novartis, que vem dando esse apoio na educação médica, né, na educação em saúde, no aprimoramento do conhecimento. A Novartis está dando esse apoio, esse evento é do hospital, e a Novartis, mesmo assim, ela, né, procura dar alguma forma de apoio, seja na divulgação, seja... Só para vocês terem noção, a gente estava planejando algo bem menor, pessoal. Algo bem pequeno. Foi muito rápido. A gente não programou um curso, a gente programou 1, 2 atividades e as coisas foram crescendo muito rápido e eu sentei com o Daniel e com o Igor, que é nosso coordenador da UTI cardiovascular, né? Ecocardiografista, cardiologista, clínico, trabalha em UTI cardio, tem experiência em UTI geral também, e Daniel Muricy, que é outro cardiologista clínico, com grande experiência em pacientes, tanto graves, quanto pacientes de enfermaria, quanto de ambulatório, e está compondo agora a coordenação da enfermaria da cardiologia. Para a gente, então, é sempre uma enorme satisfação. E a insuficiência cardíaca foi uma das áreas dentro de cardiologia que a gente meio que se apaixonou, foi amor à primeira vista, e a gente vem tentando fazer algumas atividades, trazer algumas coisas para o nosso estado, né? Existe um grupo de estudos em insuficiência cardíaca no país, de altíssimo nível, com colegas extremamente especializados, dedicados, capacitados, de norte ao sul do país, tá? E a gente tem essa interação com eles, então a gente tem o maior prazer de estar participando de projetos que envolvem insuficiência cardíaca. Só para vocês terem noção, a gente teve que mudar a plataforma e eu fiz uma contratação rápida aqui, a gente teve que fazer uma contratação rápida do Zoom, expandir o acesso do Zoom para que vocês pudessem participar e ninguém ser prejudicado. Nossa preocupação com educação, formação, qualificação, ela é uma das vertentes que o Dr. Admilson coloca no Roberto Santos e por isso a gente cada vez se identifica mais. A equipe multiprofissional ela é fundamental no atendimento hoje de qualquer paciente. Na insuficiência cardíaca não é diferente, é uma doença extremamente complexa. A gente vai dar algumas pinceladas aqui, mas vocês vão ver que o envolvimento dela é sistêmico, ela é progressivo, ela pode descompensar, agudizar, ela já pode vir de maneira aguda, e isso acaba afetando o funcionamento de outros órgãos, e essa maneira como afeta os outros órgãos, muitas vezes é um grande marcador de prognóstico. Então, a gente vai dar umas pinceladas aqui, ver se eu consigo passar slide. Então, esse é o primeiro curso, né? O curso nosso. Quem puder nos acompanhar também no Instagram, a gente tem buscado colocar informações médicas sérias, científicas, algumas coisas de motivação também. Então, é uma coisa
que a gente tem muito cuidado quando posta algum dado lá de algum estudo muito bem metodologicamente conduzido, informação de qualidade. A gente está sempre buscando informação, inovação e também busca essa interação com todos vocês. Para essa apresentação, não temos conflito de interesse, então vamos começar com a epidemiologia, né, da epidemiologia da doença até o diagnóstico, e depois nós vamos progredir. É sabido, né, de todos que a população brasileira ela vem envelhecendo. Então, quando a gente olha essas pirâmides aqui, população por faixa etária, vejam, né, isso a gente aprende desde do segundo grau, né, lá da escola e na graduação. Vejam que coisa interessante, né, pessoal? Em 1940, o Brasil era um país repleto de jovens. Então, você tinha aqui na base da pirâmide uma população muito jovem e a população idosa era muito reduzida, porque a expectativa de vida da população ela beirava ali 40, 50 anos. E isso foi aumentando progressivamente devido ao avanço tecnológico, melhora no sistema de saúde, melhora na qualidade de vida, na informação, no conhecimento, no tratamento, no acesso a diagnóstico. Então, o Brasil ele vem numa fase de transição e vem apresentando já um comportamento próximo a um país desenvolvido. E isso gera que a proporção de idosos ela vem aumentando. Então, se em 2019 eram 24 milhões de idosos, em 2025 a previsão já é de se tornar 30 milhões de idosos, ou seja, a sexta maior população de idosos do planeta. Em 2043, pessoal, 1/4 da população será idosa. Então, a gente tem que ter um olhar, nós profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, psicólogos, todos, por essa população, que cada vez vai estar mais prevalente, mais requerente, tem particularidades, demandas, e essa população que vai ficando mais idosa é a população, né, probabilisticamente falando, que vai estar mais predisposta à insuficiência cardíaca. Então, hoje a gente tem dados atuais, né, os dados, por exemplo, americanos, que a insuficiência cardíaca é a causa mais comum de internação na população idosa, nos países do primeiro mundo, maior ou igual a 65 anos. E muitas vezes, se não é a primeira, está entre a primeira e a segunda causa mais comum de internação no Brasil. 1 em cada 5 pessoas, depois que nascem, provavelmente ao longo de suas vidas, vão desenvolver insuficiência cardíaca. O prognóstico da insuficiência cardíaca é um pouco ainda sombrio. Pelo menos metade da população que se interna por insuficiência cardíaca, ela vai vir a falecer nos próximos 5 anos. Então, pessoal, estamos falando de uma sobrevida muito semelhante a um câncer de órgão sólido. Então, o manejo, o custo com saúde, o impacto no sistema de saúde, eles são extremamente relevantes. A insuficiência cardíaca, nos Estados Unidos, é responsável por 1 milhão de internações por ano. Ela é responsável por 57 mil mortes. Logo no primeiro ano, sobre 22% das pessoas que internam, infelizmente, vêm a falecer. E isso estamos falando de um país onde o transplante cardíaco é extremamente disponível, onde nós temos dispositivos de assistência circulatória, nós temos o coração artificial, que dá um suporte a essa população. Então, a insuficiência cardíaca, sem dúvida, é uma doença relevante para toda a sociedade. E o que é que ela é? Ela é a causa final comum de vários fatores que culminam com a agressão ao músculo cardíaco. Seja a doença coronária, a doença isquêmica, o infarto agudo do miocárdio, a hipertensão e diabetes como grandes males, como grandes fatores de risco, como grandes agentes complicadores, causadores e prognosticadores. As cardiomiopatias como um todo, miocardiopatia restritiva, dilatada. As doenças valvulares, nós estamos falando de doença reumática, doença de país ainda em desenvolvimento, de país subdesenvolvido. Nós temos vários valvulopatas que acabam dilatando as câmaras cardíacas e desenvolvendo insuficiência cardíaca. Nós estamos falando da doença de Chagas,
que causa muita dilatação, disfunção do músculo cardíaco e acaba culminando com remodelamento. Remodelamento é uma palavra bonita, mas ele muda completamente a sua anatomia, morfologia e funcionalidade do músculo cardíaco. O músculo cardíaco perde sua função contrátil. Ele cai a sua fração de ejeção. E aí vem o surgimento de sintomas. Então, muitas vezes, pessoal, o paciente que desenvolve sintoma de insuficiência cardíaca, ele já está numa fase extremamente avançada de doença. Seria muito bom prevenirmos a insuficiência cardíaca, controlando essas patologias como diabetes, a hipertensão arterial, o colesterol elevado, prevenir, combater o tabagismo, prevenir a doença reumática, combater a doença de Chagas, para que o doente não chegue a essa situação de uma fração de ejeção baixa, com sintomas, capacidade funcional limitada e muitas vezes um jovem ainda com toda uma vida pela frente. Esses indivíduos acionam mecanismos que tentam compensar, mecanismos de estímulo neurohormonais, nós vamos ver em outras aulas, que isso acaba sendo um fator agravante na tentativa de manutenção da insuficiência cardíaca. E muitos desses indivíduos, infelizmente, culminam com óbito. A insuficiência cardíaca também é uma causa importante de morte súbita. E muitos desses doentes que desenvolvem morte súbita são os doentes em classe funcional 1 e 2. São os doentes oligossintomáticos que acabam, de certa forma, enganando tanto o seu médico como a si próprio. Porque se ele não tem doença, se ele não tem sintoma, ele acha que ele está completamente bem, sem riscos. E o risco da morte súbita, infelizmente, não tem relação com o sintoma. Muitas vezes eles desenvolvem falência de bomba. E a falência de bomba ela pode ir cronicamente se reagudizando, causando lesões em outros órgãos, hipoperfusão renal, lesões renais, e aí vem a síndrome cardiorrenal. A síndrome cardiorrenal prognostica e piora esse doente. E muitos desses doentes precisam dialisar. E aí vem mais custo hospitalar, vem mais internação, vem mais risco de infecção e vem mais risco de óbito. Então, a insuficiência cardíaca, ela culmina num ciclo vicioso. Como eu tinha dito, existem as mais variadas causas para a insuficiência cardíaca. Muito importante lembrar, por exemplo, a cardiomiopatia alcoólica. Né? A miocardiopatia alcoólica, ela é prevenível, reduzindo a ingestão de álcool. Então, consideramos uma forma mais simples de tratamento. Uma proporção razoável de pacientes revertem sua insuficiência cardíaca com a suspensão do álcool. Eu já atendi paciente com histórico de uso de cocaína e desenvolvendo miocardiopatia grave. Lembrar de esteroides, agentes infecciosos, doenças autoimunes, amiloidose, sarcoidose, dando as doenças restritivas. Existem doenças genéticas, anomalias genéticas mais variadas, causando miocardiopatia. Existem pacientes, por exemplo, com distrofia muscular, que desenvolvem uma miocardiopatia mais importante. E como não esquecer os fatores já citados, como, por exemplo, a hipertensão arterial, muito prevalente no nosso meio. Né? Pelo menos 1/4 da população mundial tem hipertensão arterial. E o agravante é que uma proporção expressiva, que chega em alguns estudos a 50% da população dos hipertensos, não sabem que são hipertensos. Uma simples aferição de uma pressão arterial como método triador pode prognosticar uma vida. Porque esse indivíduo que, numa oportunidade que ele vai no sistema de saúde, numa oportunidade que ele vai num check-up, no médico, seja lá qual o motivo que ele procura um médico ou um profissional de saúde, é a oportunidade de se aferir uma pressão arterial. Às vezes o indivíduo está acima do peso, às vezes o indivíduo tem um estilo de vida extremamente sedentário, e aí o indivíduo está num ciclo vicioso. Estamos falando de uma pandemia, por exemplo, e os senhores sabem que na pandemia o risco de sedentarismo, de ingestão, de transgressão de dieta é muito maior. Muitos indivíduos desenvolvem doença cardíaca por arritmia. Uma taquicardiopatia pode desenvolver uma insuficiência cardíaca. Uma bradiarritmia pode desenvolver uma síndrome de baixo débito. Então, existem múltiplas causas e ficar atento à causa ou fator agravante é muito importante. Muitos desses doentes, portadores de insuficiência cardíaca, descompensam por infecções simples virais. Desde o vírus da influenza ao vírus do Covid.
Nós sabemos, com dados claros da literatura, que a mortalidade por Covid, por exemplo, ela é extremamente mais elevada em indivíduos portadores de uma doença cardíaca pré-existente. E estamos falando aí, provavelmente, principalmente da insuficiência cardíaca. O indivíduo que tem diabetes, hipertensão e tem uma cardiopatia estrutural, esse indivíduo é um indivíduo que está num grupo de risco muito elevado para complicações e óbito. Falando do diabetes e homenageando nosso professor, colega Joaquim, né, sabemos que o risco de um diabético, ele tem um risco 2 a 3 vezes maior de desenvolver uma doença cardíaca. Só em 2011, nos Estados Unidos, 30% dos pacientes angioplastados eram diabéticos. Esses indivíduos geraram 280 mil eventos coronários agudos. O risco no diabético 2 a 4 vezes maior de doença cardíaca em relação à taxa de mortalidade. E até 60%, algumas séries, 70% dos indivíduos, tem relato até de 80% do diabético tipo 2 de longa data, eles morrem por morte cardiovascular. Então, existe uma grande relação entre o diabetes e as cardiopatias. O diabetes gera uma hiperglicemia, uma resistência à insulina, uma hiperinsulinemia. Isso tem relação com vários mecanismos fisiopatológicos que culminam em alterações de remodelamento, alterações estruturais, acionamento do sistema neurohormonal, do sistema renina-angiotensina-aldosterona, que culmina nessa entidade que estamos, nos últimos anos, defendendo, que é a cardiomiopatia diabética, que se relaciona e se agrava com a cardiopatia hipertensiva e a isquêmica. E elas se interrelacionam e culminam na sua fase final, se não identificada precocemente, revertida, controlada os fatores de risco, esses indivíduos acabam culminando com a insuficiência cardíaca. Então, já existem vários modelos fisiopatológicos conhecidos, várias situações que justificam o indivíduo ter, né, hipertrofia ventricular esquerda, desenvolveu insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, muitas vezes, e depois desenvolveu insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida. Então, a relação intrínseca e viciosa entre o diabetes e a insuficiência cardíaca, ela é bem conhecida. Inclusive, quando falarmos de tratamento, vamos abordar muito essa relação do tratamento do antidiabético oral com a complicações da insuficiência cardíaca. Então, eu gosto muito dessa figura, apesar dela parecer cheia, ela é uma figura que demonstra a repercussão e a magnitude da insuficiência cardíaca no organismo. A insuficiência cardíaca é uma doença que causa complicações sistêmicas, literalmente, do sistema nervoso, né? O indivíduo pode ter pupilas dilatadas por uma ativação simpática, alteração na pele, palidez cutânea, um enrijecimento da pele nos membros inferiores, algumas dermatites, mas o sintoma-chave da insuficiência cardíaca clássico é a dispneia aos esforços. Então, a dispneia da insuficiência cardíaca, diferente de outros tipos de dispneia, em geral, exceto a insuficiência cardíaca aguda, é uma dispneia progressiva. Ela vai piorando ao longo do tempo, ela tem relação com a posição, então a ortopneia, que é a piora da dispneia quando baixa a cabeceira e melhora quando se eleva a cabeceira. É um sinal extremamente importante. E a necessidade do indivíduo colocar travesseiros de maneira intuitiva. Geralmente a gente vê muito indivíduo da zona rural que não consegue expressar nem seu sintoma de dispneia, e esse indivíduo ele vai dizer que ele aumentou a cabeceira, ele colocou o tijolo, ele elevou a cabeceira, ou esse indivíduo ele começa a referir que precisou de dormir com 2, 3 travesseiros, e isso, apesar de parecer grosseiro, é um marcador prognóstico. Esses indivíduos, quando acordam à noite com falta de ar, eles foram dormir e começam depois que temos a ação da gravidade, uma redistribuição fluídica, devido a acordar à noite com falta de ar, dispneia paroxística noturna, é um importante sintoma da insuficiência cardíaca. Esses indivíduos podem ter repercussão no aparelho respiratório, além do que já foi dito, com tosse. Tosse pode ser uma manifestação puramente da insuficiência cardíaca, não ter qualquer relação com a doença infecciosa.
Tosse na insuficiência cardíaca, ela pode vir com escarro róseo, espumoso, ela pode ser uma tosse irritativa. Então, tosse tem uma relação forte com insuficiência cardíaca. E mostra um extravasamento capilar, mostra pressão de enchimento elevado, mostra que o indivíduo está congesto. Náusea, vômito, empachamento, alteração do ritmo intestinal, emagrecimento com perda de massa muscular, massa magra, síndrome de perda de proteína, incapacidade de reabsorver proteína, gerando e piorando o próprio edema hidrostático gravitacional. É típico da insuficiência cardíaca. O indivíduo com insuficiência cardíaca pode ter hepatosplenomegalia. O indivíduo pode ter pulso regular e irregular, pulso fino, pode ter um enchimento capilar lentificado, a estase de jugular, que é um sinal importante. Ao se auscultar, o famoso ritmo de galope, esse ritmo de galope, ele marca a presença de uma bulha extra logo depois de B2, que é a B3. E a B3 é marcador clássico de disfunção sistólica. Então, a insuficiência cardíaca é uma doença sistêmica, com a propedêutica, nem sempre com todos os achados, porém, o exame físico à beira-leito ele é fundamental, porque ele nos aproxima do doente, ele nos traz informações sobre o seu estado hemodinâmico e ele contribui com o nosso raciocínio, inclusive para a tomada de condutas. Classicamente, em livros de propedêutica, os senhores vão ver a antiga classificação direita e esquerda, né? O indivíduo com a insuficiência cardíaca mais da direita, ele vai ter mais edema, ele vai ter mais pressão venosa, estase de jugular, ele vai ter mais anorexia, ele pode ter ascite, ele vai ter ganho de peso, esse edema gravitacional que piora, o vespertino que piora ao longo do dia, é um edema dependente. O indivíduo com insuficiência cardíaca esquerda, ele vai ter mais dispneia paroxística noturna, ele vai ter mais ortopneia, compensatoriamente ele vai ter taquicardia. Mas hoje, clinicamente, a combinação dos dois é muito frequente e isso existe um imbricamento entre os dois e um grupo de indivíduos pode ter mais a manifestação à esquerda, outro grupo mais à direita, mas existem situações que os dois lados se confundem. Então, é uma classificação mais clássica e didática e que não necessariamente ela vai ser autoexclusiva. Só por curiosidade, deve ter aí colega cardio, o residente de cardio, o residente de clínica. A manobra de Valsalva, ela pode ser utilizada para diagnosticar insuficiência cardíaca. Esse trabalho de Zema, eu brinco com o pessoal, Zema não é o governador de Minas, né? Não é o governador de Minas, não, viu, Mário? Zema aqui foi um autor que publicou no Jack Heart Failure, e esse trabalho foi muito interessante, que ele mostrou o sinal da onda quadrada, tá? Avaliando a variação dos sons de Korotkov na ausculta e da pressão arterial, e a resposta de Valsalva, que ela teria 4 fases, e no indivíduo com insuficiência cardíaca ele só tem essa onda quadrada, então é um marcador de insuficiência cardíaca. Existem os sintomas clássicos de insuficiência cardíaca, principalmente quando a fração de ejeção está reduzida, né? Então, o que é típico é a dispneia, essa dispneia que geralmente é progressiva, a ortopneia, relação com essa gravidade, com a gravidade não é a gravidade de sintoma, é relação com a gravidade, a força. A dispneia paroxística noturna, a fadiga, a intolerância, né, a capacidade reduzida de fazer esforço ou exercício, e o edema, né? Esses são sintomas clássicos de insuficiência cardíaca. Existem os menos típicos, existem sinais mais específicos na propedêutica, né? A estase jugular, quem não vai pensar bilateral, quem não vai pensar em insuficiência cardíaca? O refluxo hepatojugular, com a compressão do fígado, eu sempre mostro para os residentes, sempre resgato esse sinal, porque ele é um importante sinal de congestão. Às vezes o indivíduo não tem nem estase, ou a estase é muito pouco expressiva, mas tem um refluxo mostrando que ele tem um grau de congestão. O B3 como marcador de disfunção sistólica, e às vezes o coração está tão grande que o impulso apical está deslocado,
geralmente para a esquerda, aumento de ventrículo esquerdo, e isso em propedêutica é um sinal importante. Mas a gente também tem hoje, né, um aperfeiçoamento no diagnóstico da insuficiência cardíaca. A gente tem biomarcadores, né, tanto o NT-proBNP quanto o BNP, eu acho que eu vou mostrar alguns slides para vocês, eles são extremamente importantes, principalmente na insuficiência cardíaca aguda, na emergência. Então, um indivíduo que chega com dispneia na emergência, ele tem um BNP menor do que 50, pessoal, ou um NT-proBNP menor do que 300, esse indivíduo não tem dispneia de origem cardíaca, né? O tradicional trabalho do BNP Trial, que foi o Brief Not Purple, publicado no New England, eu acho que tem 15 a 20 anos, esse trabalho foi um marco, porque foi o surgimento do BNP como um grande marcador, né? Ele é um peptídeo natriurético, ele é produzido com a distensão ventricular, e ele mostra que a dispneia, quando elevado, que o indivíduo tem uma dispneia de origem cardíaca, e quando muito elevado, que essa dispneia a congestão está excessivamente elevada, com pressão de enchimento muito elevada, de estiramento miocárdico muito agressivo, e assim esse indivíduo está congesto. Então, ele é útil, e além de ser prognosticador, né? Quando você tem um indivíduo, você dosa um BNP na admissão, e nós hoje, por exemplo, no Roberto Santos, no SUS, nós temos o NT-proBNP, que provavelmente vai ser o biomarcador que vai ficar, porque o BNP ele interage com o medicamento importantíssimo na insuficiência cardíaca, que é o sacubitril/valsartana, enquanto que o NT-proBNP não. O NT-proBNP ele não tem atividade biológica, porém, ele é muito útil como biomarcador, porque ele é produzido igualmente como o BNP. Existem marcadores prognósticos e fatores que alteram o BNP, né? Nós vamos ver isso aí adiante. E eu nunca deixo de falar da bendopneia. E aí a maioria dos senhores que tem talvez aí mais de 5 anos de formado não vão, somente quem não for da área de cardio, conhecer esse sintoma publicado pela doutora Jennifer. O sobrenome eu não vou falar para não arriscar falar errado, mas a bendopneia é a dispneia que o indivíduo apresenta quando vai amarrar o sapato. Bend é ele inclinar para frente. Quando ele inclina para frente, ela viu que um grupo de pacientes que se referia à falta de ar quando inclinava para frente, olha que coisa interessante. E aí, quando ela foi avaliar, esse grupo foi avaliar, eles identificaram que os indivíduos que tinham e criaram um novo sintoma propedêutico. Olha como é raro criar um sintoma propedêutico depois de tantos avanços e de tanta coisa que nós já temos. Os indivíduos que tinham bendopneia eram indivíduos que tinham elevada pressão de enchimento. Então, era um marcador de congestão. Então, você quer saber se o seu indivíduo no consultório, no ambulatório, na clínica de insuficiência cardíaca, ele pode estar congesto, apesar de não estar se manifestando, se ele referir, ou às vezes vocês vão atender um paciente em domicílio, ele referir dispneia. Geralmente, os indivíduos com bendopneia, eles já referem dispneia com 7 segundos de bendo, mas o teste ele é considerado negativo se o indivíduo tolerar 30 segundos. Então, nos primeiros 7, foi a mediana do grupo, ele já sentiu falta de ar. Nos primeiros 7 segundos. Bendopneia, dispneia inclinando para frente, como, por exemplo, amarrando o cadastro. Em síntese, quando a gente vai avaliar paciente com sintomas de insuficiência cardíaca, e a gente é chamado ou quer reavaliar um doente já nosso, a gente vai, logo com o arsenal do exame físico, ainda sem a propedêutica armada, a gente vai com 2 vertentes. Uma é a preocupação com congestão, e outra é a preocupação com perfusão. Congestão direita, estase jugular, edema bilateral, ascite. Esquerda, refluxo hepatojugular. Ortopneia, bendopneia. Então, vejam que coisa bacana. Direita, estase jugular, edema bilateral e ascite. Esquerda, refluxo hepatojugular, ortopneia e a bendopneia. Então, isso aqui já diferencia mais um acometimento mais direito ou esquerdo, lembrando que acaba depois virando biventricular.
O que é que nós vimos? 70% a 75% dos pacientes com congestão direita tinham capilar elevada, especialmente os pacientes com estase de jugular. E a avaliação da perfusão. Um dos parâmetros simples de avaliação de perfusão é a extremidade. Extremidades frias e a avaliação do enchimento capilar, né? Nós avaliamos o enchimento capilar. Existe uma técnica hoje que a gente está utilizando até em UTI, a avaliação de enchimento capilar. E quando ele está lentificado, esse enchimento capilar, qualquer pessoa pode fazer esse exame, né? É um marcador de má perfusão. Então, é um doente para a gente ficar atento, porque é um doente que pode estar evoluindo com choque. Indivíduo congesto, bem perfundido, é um indivíduo com prognóstico em geral melhor, é o grupo mais comum. A gente vai ver. O indivíduo com perfusão ruim, esse indivíduo mesmo congesto, esse é o indivíduo que nos preocupa, porque esse é o indivíduo que vai evoluir com choque cardiogênico. Então, do ponto de vista fisiopatológico, nós temos volume sistólico, frequência cardíaca gerando um débito cardíaco. Quais são os componentes que interferem com o volume sistólico, pessoal? Pré-carga, pós-carga, contratilidade. O indivíduo com insuficiência cardíaca, pessoal, eles têm uma redução do seu débito cardíaco. E a redução do seu débito cardíaco geralmente é por queda do volume sistólico. A queda do volume sistólico, nós podemos tentar atuar na contratilidade, dando inotrópico. Nós podemos tentar atuar na pós-carga para tentar reduzir a vasoconstricção. Nós atuamos muito na pré-carga, descongestionando o doente com vasodilatador e diurético. Nós atuamos na frequência cardíaca, que é um importante marcador de mau prognóstico. O indivíduo taquicárdico com insuficiência cardíaca é o indivíduo que está mal adaptado, é o indivíduo que vai ter mais reinternação e, por consequência, maior possibilidade de complicações e desfechos cardiovasculares. Vamos falar agora rapidamente do indivíduo congesto, que é o indivíduo mais comumente encontrado. É o indivíduo que muitas vezes a gente dá o diagnóstico, às vezes está na cara, e vocês também veem doentes nas emergências, nas UPAs, nas UTIs, lá na UTI cardiovascular, na enfermaria. Mas, às vezes, a congestão ela é meio silenciosa, a congestão ela é meio oculta. Então, o que é que ocorre? E isso aqui, muito colega médico se engana. E aqui a gente tem que ter muita atenção. Vamos chamar aqui de sinal verde, sinal amarelo e sinal vermelho. O indivíduo, quando ele começa a ficar congesto, ele não tem, geralmente, sintoma. A manifestação de sintomas ela é muito pouco expressiva. Os indivíduos já têm elevação de pressão de enchimento. Se você passar um catéter de Swan-Ganz, se você fizer uma avaliação hemodinâmica com exame não invasivo, você já vai detectar a pressão de enchimento elevada. Depois, a mudança na impedância intratorácica, e aí o indivíduo começa a ter mais manifestações de congestão, aí o indivíduo vai ganhando peso e os sintomas se tornam extremamente expressivos. Então, aguardar o indivíduo entrar num quadro clássico de livro é dar o diagnóstico extremamente tardio de congestão, tá? E por que hoje nós, que trabalhamos com insuficiência cardíaca, nos preocupamos tanto com congestão? Porque a congestão é um dos maiores motivos de reinternação do doente com insuficiência cardíaca. E aí, qual o problema da reinternação? A reinternação é um grande marcador de mau prognóstico na história natural da insuficiência cardíaca, pessoal. O doente que reinterna é o doente que complica, é o doente que precisa passar alguns dias na UTI, é o doente que faz síndrome cardiorrenal, é o doente que muitas vezes precisa dialisar, e é o doente que às vezes infecta, é o doente que infelizmente muitas vezes vem a óbito. Então, o doente com insuficiência cardíaca que tem um desfecho rehospitalização, alerta laranja para vermelho. Esse doente é um doente mais grave. Ficar atento à congestão subclínica. Então, como tínhamos dito, há uma disfunção ventricular por qualquer motivo. Às vezes não é nem de contratilidade, às vezes é de relaxamento. E isso começa a aumentar a pressão de enchimento, né? Depois aumenta a pressão diastólica, tanto nos átrios quanto nas câmaras. E aí vem a repercussão na capilar pulmonar, com extravasamento de líquido alveolar, redistribuição, mudança da fisiologia
da circulação pulmonar, aumento da pressão da permeabilidade, da pressão oncótica, da pressão hidrostática, extravasamento de líquido, acionamento de receptor J, dispneia, repercussão no fígado, o fígado fica congesto, alça intestinal, circulação esplênica prejudicada, e esse indivíduo entra na figura clássica do doente com insuficiência cardíaca, o edema, muitas vezes a ascite, às vezes a nasarca, a dispneia, a ortopneia, você baixa a cabeceira, ele piora, você coloca 90 graus, ele melhora. Então, a gente não quer que o doente chegue aqui, pessoal. Muitas vezes a gente não consegue impedir, mas cada vez mais, com o refinamento de instrumentos que tenhamos no hospital, nós podemos diagnosticar mais precoce, tratar melhor essa congestão subclínica, e deixar o doente um período maior compensado. Esse doente maior tempo compensado, ele tem maior sobrevida, ele tem melhor qualidade de vida e ele tem desfechos melhores. Só para desconstruir, eu sempre fui um defensor imenso do exame físico, mas só para desconstruir, o ESCAPE Trial foi um trial clássico na insuficiência cardíaca, onde ele, na verdade, testou a utilização do catéter de Swan-Ganz como papel para o tratamento da insuficiência cardíaca descompensada e choque cardiogênio. Ele foi um estudo neutro, mas ele trouxe informação importante. A gente aprende na faculdade, aprende na residência médica, muitas vezes, a importância de auscultar o crépito. O crépito, pessoal, ele só tem 15% de sensibilidade. Então, de cada 100 pessoas com insuficiência cardíaca, o crépito, isoladamente, só vai detectar 15. Ele é um péssimo triador de insuficiência cardíaca. Vejam agora, os senhores, ortopneia, ou seja, necessidade de colocar maior ou igual a 2 travesseiros para conseguir dormir, ficar bem sem falta de ar. 86% de sensibilidade, pessoal. Refluxo hepatojugular, 83%. Estase de jugular, 65%. Então, vejam, senhores, como o exame físico tem limitações, nós temos que saber as limitações e, dentro das limitações, utilizá-las. A presença de B3, ele tem uma sensibilidade de 62% e especificidade de 32%. Agora, a especificidade do crépito, 89%, ou seja, 90%. Significa que a cada paciente que você encontrar crépito, você vai ter a capacidade discriminatória de 90% de dizer que realmente ele tem a doença. É muito interessante. Existem outras séries, comparando também as limitações do exame físico, mas nem só o exame físico ele tem limitação. Por exemplo, a gente aprende a avaliar a veia cava inferior com ultrassom e avaliar se ela tem colapso ou não, menor do que 50%. O índice de colapsibilidade da veia cava inferior é péssimo, tanto de sensibilidade quanto de especificidade na insuficiência cardíaca, para buscar uma acurácia de uma pressão alta de átrio direito. Então, vejam, senhores, que existem exames complementares feitos muitas vezes em UTI que não deveriam, perderam até o sentido. Nessa série aqui, crépito 90% e B3 tem uma acessibilidade melhor de 73%. Então, existem várias variáveis no eco, né? Dr. Igor depois pode comentar alguma coisa. Por exemplo, essa velocidade aqui na mitral, 92% de sensibilidade. Linha B, que é uma coisa muito utilizada, com ultrassom de tórax, vê a quantidade de linha B. Sensibilidade 85% e especificidade 40% para uma capilar de maior que 18, que é alta, mostrando o seguinte: capilar maior que 18 significa que o doente está congesto. O doente está congesto, o ultrassom ele captou 85% e uma capacidade de dizer que é de 40%. Com essas limitações do exame físico e até dos exames complementares, scores foram criados, né? O Everest é um dos mais validados, e aí ele vai somando. A presença de dispneia, ele vai pontua, a gente não precisa decorar isso, mas saber da existência dele, usar algum aplicativo ou algum site e somar e aplicar e ver se o indivíduo tem um score alto ou não para a predição de congestão.
Podemos avaliar, inclusive, né, de uma maneira aqui, homenageando o doutor Daniel Muricy, que gosta das coisas mais raiz, a percentual de variação do volume plasmático. Então, você aplica aqui a fórmula de Strauss ou a fórmula de Duarte e com hemoglobina e hematócrito, você consegue calcular antes e após, calcular o percentual e saber se o indivíduo está mais congesto, menos congesto. Às vezes, a gente está na UTI e pega um doente que tem balanço hídrico de 13 mil, 15 mil, 17 mil positivo. Quem não já pegou? 5 mil positivo. E aí, depois desse um mês de UTI, aí você vai dizer que ele está congesto, que ele está euvolêmico, com um VE de 20% de fração de ejeção. Então, é uma coisa mais complicada. Esses trials validaram scores e preditores, por exemplo, idade, obviamente, é um dos grandes preditores de mau prognóstico, um BNP muito alto, comorbidades como DPLC, por exemplo, diabetes, a ureia, o rim sempre, né? O paciente com disfunção renal, ele tem um prognóstico pior do que o paciente sem disfunção renal. E olha isso aqui, eu vou pedir a atenção de vocês aqui, eu sei que já pode ter gente já dormindo, então vou acordar vocês aqui, porque isso aqui é sensacional. Isso aqui eu acho que pouca gente conhece ainda. 2020 foi enviado em dezembro de 2019 para o JACC, que é uma Heart Failure, que é uma das melhores revistas do mundo de cardiologia, se não a melhor. E o que é que os caras utilizaram? O marcador CA125, por quê? Grande disponibilidade, baixo custo, pouca grana para se utilizar ele. E o que é que o CA125 tem a ver com isso tudo? Depois de você fazer análise multivariada e se ajustar por tudo, o CA125 e seus pontos de corte de elevação foi um grande marcador de congestão e marcador prognóstico. Ele serve tanto para detectar congestão, tanto prognóstico. E tem muita coisa a ver, como eu tinha dito aos senhores. Prognóstico, congestão, reinterna, hospitaliza, custo, impacta em prognóstico. Então, CA125 da insuficiência cardíaca, isso é coisa nova, com certeza vão precisar de novas validações, mas é um grande sinal aqui positivo para a gente de algo de baixo custo, que vai estar disponível na maioria dos centros. Então, aqui é só o exemplo, pessoal, de como se utiliza o ultrassom. Aqui vai esse slide aqui, em homenagem a Dr. Emílio Lima, grande entusiasta do ultrassom pulmonar. Aqui é a linha B. Vocês agora passem a se habituar, quem trabalha no UTI cardio, a gente vai fazer ultrassom transpulmonar de rotina na admissão e principalmente antes da alta. Nós temos protocolo na UTI cardio de dar alta para casa. O pessoal aí, o pessoal da enfermagem, os médicos, os colegas sabem disso, sabem que dá certo, a gente acompanha. O pessoal da fisioterapia, Matheus, a equipe toda, na atividade, toda a equipe. A gente sempre peço a eles sabem, mobilizar o doente. Mobiliza o doente, caminha com ele, isso já é um teste cardiopulmonar. Mesmo em repouso, a gente já está vendo ali se o doente está extremamente limítrofe. Isso é um teste da experiência prática. Agora, isso aqui, para a insuficiência cardíaca, pessoal, é fundamental. Olha aqui é um raio-x sem linha B. Desculpa, aqui é um ultrassom sem linha B. Aqui é um ultrassom com uma linha B. Aqui com 2, 3, 5 e mais de 5. Um monte. Isso aqui é demagogia de pulmão. Então, pessoal, linha B maior do que 3 é igual, na insuficiência cardíaca aqui, a congestão grave. Linha B maior que 3 em 2 espaços intercostais. Vejam que só precisa fazer anterior e lateral. Não precisa fazer posterior, hein? Anterior, lateral, ultrassom, maior que 3 linhas B, 5, 4 ou mais, em 2 espaços intercostais, significa o seguinte, pessoal, não dê alta. A alta acarretará rehospitalização por congestão. Se possível, aumento diurético. Se possível, aumento diurético.
Vejam aqui como a veia cava colapsa, só para vocês verem o que é que a gente procura, né? Aqui a veia cava, depois Igor vai me corrigir aí, hein? E aqui ela colapsando, e quando ela não colapsa. Então, vejam, a diferença é gritante. Como a veia cava, para mim, na insuficiência cardíaca, pelo menos, ela tem uma acurácia muito ruim, eu prefiro ficar aqui no ultrassom transpulmonar. Então, olha que trabalho bacana. Esse autor, agora no ano passado, ele dividiu em 3 grupos de pacientes com insuficiência cardíaca, né? Avaliando hospitalização e morte antes da alta. Ele fez ultrassom e viu. O grupo que tinha em azul era o grupo que tinha pouca linha B, 0 a 3. Em vermelho, 4 a 6. Em preto, maior ou igual a 7. E olha as curvas, né, cumulativas de eventos. Então, claramente, o indivíduo que tinha pouca linha B, em azul, teve um desfecho melhor. Esse é o doente para dar alta, 0 a 3 linha B. Tá? A mensagem está aí, vamos aplicar e fazer nossas pesquisas e publicar nossa experiência. Então, em resumo, elevação das pressões de enchimento, ela é silenciosa, ou seja, congestão na fase inicial é silenciosa. Isto ocasiona que 50% das altas têm congestão residual. 50% dos pacientes que eu estou achando que o pulmão está limpo, o fígado está pequeno, o edema regrediu, vou dar alta. Esse indivíduo, 50% tem congestão residual, e congestão residual é igual a reinternação. O que gera readmissões e mortes em 6 meses. O exame físico é limitado, o raio-x de tórax é normal em 20% dos casos. De cada 10, eu acerto em 8, erro em 2. Já o ultrassom eco permanece como padrão ouro, maior que 3 linhas B em mais de 2 espaços intercostais, é igual a edema intersticial e alveolar. Esse é o posicionamento do ESC, a Sociedade Europeia de Cardiologia. Só para lembrar que a gente tem vários diuréticos que a gente lança à mão, né? O diurético de alça no Brasil é a furosemida, então, com seu mecanismo de ação, mas eu vou dar uma cutucada aqui nos inibidores do SGLT2, as drogas antidiabéticas, grupo de drogas que surgiu no tratamento do diabetes, e elas são, na cardiologia, elas são, entre outras várias coisas, um diurético. Tem um trabalho muito interessante, eu acho que eu não deu para botar esse slide aí, porque já tinha muito slide, que a gente colocou, que os autores dividiram um grupo com inibidor de SGLT2, depois você já dá um Google aí, já dá uma lida nos inibidores de SGLT2, um diurético de alça e a combinação dos dois. A combinação dos dois, pessoal, potencializou a ação diurética. Então, um doente diabético com insuficiência cardíaca, ele hoje não estar usando um SGLT2 só por questões financeiras. Fora isso, ele deveria estar usando. Isso aqui é bem bacana, é o ciclo do paciente, a jornada do doente da insuficiência cardíaca, pessoal. Então, o doente interna no hospital, o SAMU, a ambulancinha aqui do SAMU, vai atender um doente que está com insuficiência cardíaca, né? A gente vai classificar ele, se é congesto, se o pulmão é limpo, se está mal perfundido, se está bem perfundido. Vai fazer uma série de exames na hora que chega na emergência, se os senhores sabem disso. O Emílio vai fazer ultrassom, Igor vai fazer o eco, a gente vai acionar o raio-x, vai pedir laboratório, vai aplicar algum score, né, prognosticador, como o Everest, vai transferir ele para UTI cardio ou alguma outra unidade, vai reavaliar todos os exames, vai compensar o doente, vai dar diurético, vasodilatador, se precisar inotrópico. E a gente vai avaliar a alta. Para avaliar a alta, a partir de agora, o Roberto Santos, a UTI cardiovascular, já vai adotar o protocolo, todos os médicos diaristas, doutor Igor me passou isso, viu? Vão fazer ultrassom transpulmonar, quem não tiver habilidade vai ser treinado, o treinamento é muito fácil, todos os residentes também precisam ser treinados, tá? E é obrigatório para dar alta da UTI cardiovascular a realização de ultrassom transpulmonar, tá certo? E aí, qual é a dica que eu dou aqui, pessoal? Nessa fase 4, o doente indo para casa, otimize a terapia farmacológica.
Não espere o doente ir para casa, marcar um ambulatório, o ambulatório às vezes está cheio, não consegue, não volta. Se o doente tem que tolerar dose, droga, ele tem que tolerar internado. Então, otimiza, e já vai uma segunda mensagem de insuficiência cardíaca que a gente vai falar em tratamento. A dose certa para o doente da IC, primeiro, é a dose alvo. Não fica com o negócio de dose, que eu brinco, né? É uma brincadeira, tá? Dose de pediatra, ficar dando microdose, dose baixa, é dose alvo. Essa dose é a dose que beneficia ele, exceto se o doente verdadeiramente não tolerar. A gente deixa, às vezes, a PA sistólica dele em 85, 90, pendurada ali, libera mais o sódio, a dieta. Igor e Daniel sabem de vários casos que a gente fez isso, tanto no Roberto Santos como lá no Naneri, e o doente, na maioria das vezes, tolera. Então, otimizar terapia farmacológica e oportunidade para toda a terapia não farmacológica, mudança de estilo de vida, a avaliação de toda a equipe multiprofissional. O doente com insuficiência cardíaca, principalmente o avançada, a insuficiência cardíaca mais grave, precisa de acompanhamento, né? Existem clínicas de insuficiência cardíaca que quem conduzem é o enfermeiro, o pessoal da enfermagem especializada em insuficiência cardíaca. Eles conduzem, ajustam dose de diurético. No país existem várias clínicas de insuficiência cardíaca, no mundo também, né? A gente pretende criar uma no Roberto Santos. Existe trial mostrando que o enfermeiro que acompanha o doente em casa, que liga para o doente, que pergunta se ele melhorou, se ele piorou, e faz algum ajuste de dieta, de terapia, às vezes de diurético, esse doente melhora, esse doente compensa. E depois esse doente pode vir a reinternar, e a gente vai fazer de tudo em relação à terapia pré para esse doente não internar. Eu vou pedir a Igor, se ele tiver aí, me sinalizar só o horário, que eu acabei me perdendo aqui em relação ao horário, tá certo? E se Igor tiver com áudio aí. Na síndrome, nessa história de congestão e insuficiência cardíaca, alguns doentes eles são refratários à terapia diurética. A gente faz diurético furosemida, que é o Lasix, é dose e resposta. Às vezes tem que fazer 5 ampolas, infusão contínua, associação com tiazídico, algumas estratégias que a gente faz para tentar descongestionar o doente, às vezes ele não melhora. E aí a gente parte para alguma terapia dialítica, como a terapia de ultrafiltração. Ela tem uma série de benefícios que pode tirar esse doente desse ciclo vicioso de congestão e extravasamento de líquido. Tá? Existe trial também com diálise peritoneal. A própria diálise peritoneal ela pode ser extremamente efetiva no doente com insuficiência cardíaca. Tá? Esse slide aqui, pessoal, é um slide clássico da insuficiência cardíaca. A gente que trabalha com insuficiência cardíaca, a gente ama esse slide. A gente não cansa, veja, 2009, a gente não cansa de mostrar esse slide, discutir esse slide. E então, é um slide muito interessante. Igor me passou aqui que eu tenho 15 minutos só. Tá? Já está chegando no final, todo mundo já está com sono também. Igor falou aqui que o pessoal já está meio cochilando aí, meio dormindo. Essa parte é mais dura, que é a parte um pouco de fisiopatologia e essa importância da congestão. Tá? Mas a gente tem um longo caminho a traçar e a gente conta com vocês. Vão estudando, vão olhando a diretriz é gratuita, está no Google, vão lendo, porque aí vocês vão desenvolvendo, e quem for do Roberto Santos, quando tiver paciente de insuficiência cardíaca, vai discutindo com os meninos e vão interagindo, que isso é fundamental. Tá? Voltando a frisar a importância da equipe multiprofissional, a enfermagem, a fisioterapia, a reabilitação cardiovascular, indiscutivelmente. A gente teve a oportunidade de trabalhar com algumas publicações com reabilitação também. É extremamente fundamental. A gente que trabalha com transplante sabe da importância da reabilitação, do acompanhamento com psicologia, acompanhamento com assistência social. Esses pacientes têm, muitas vezes, né, principalmente os pacientes do sistema público, muito dificuldade de problema social. Algumas coisas assim inacreditáveis. Então, o acompanhamento com a equipe multiprofissional, nutricionista, faz a diferença, tá bom? Então, aqui a história natural. O doente com IC, ele tem um risco de morte
que aumenta ao longo do tempo. O doente ele migra com sintoma para a fase 2. Em algum momento, ele reinterna. Quando ele reinterna, pessoal, se ele, além do risco dele ter morte súbita, ele tem um risco de progressão e piora da doença. Porque ele reinterna, ele estressa mais o ventrículo, ele perde ventrículo, ele perde função, ele agride o rim, faz a cardiorrenal, né? Os senhores sabem que cardiorrenal é tipo 1 e 2, né? 3 e 4 é rim, mas 1 e 2 é coração agredindo o rim. Então, esses indivíduos pioram o prognóstico. Quando agride o rim, quando faz disfunção hepática, e nesse ciclo de hipoperfusão crônica e recidivante, ele piora o prognóstico. E nisso aí ele vai perdendo qualidade de vida, até que ele chega no estágio avançado. Nesse estágio avançado, se você estiver num grande centro, algumas linhas você pode tomar. É um candidato a transplante cardíaco, é um candidato a assistência circulatória mecânica, o coração artificial, ou é candidato a paliação, né? E a gente sabe que a paliação hoje é uma área extremamente forte no mundo inteiro e importante, e isso tudo tem que ser aventado para o doente já na fase avançada. Qual linha ele, junto com os seus familiares, mas respeitando sempre a autonomia do doente, ele vai tomar para ter, mesmo que tenha o desfecho óbito, mas que ele tenha com dignidade e com qualidade ao longo de sua vida. Eu vou adiantar alguns slides para a gente não se alongar muito, tá? Então, na fase de transição, quando o indivíduo tem alta, ele entra num período que a gente chama de período vulnerável. Esse período vulnerável é o período onde ele tem maior risco de reinternação, pessoal. Então, vai uma nova dica. O doente com IC teve alta, da UTI para casa, para a enfermaria. Da enfermaria para casa, terapia não farmacológica e farmacológica otimizada, avaliação de toda a equipe multiprofissional. Esse indivíduo tem que retornar no ambulatório, idealmente nos primeiros 7 a 14 dias. Se esse indivíduo passa mais de 30 dias sem voltar no ambulatório, esse indivíduo acaba perdendo a vibe, né? A vibe de seguir toda essa terapia não farmacológica, mudança de estilo de vida, e esse indivíduo reinterna. E aí, quando ele reinterna, ele piora o prognóstico e retroalimenta o ciclo vicioso. Tá? Eu queria falar alguma coisa do BNP, né? Não sei se vai dar tempo. Igor, pode mandar alguma mensagem aqui no Zap, mas sem querer aqui eu bloqueei o áudio de Igor aqui, eu tenho 10 minutos. Vamos lá, para encerrar. Então, assim, a gente fala muito BNP, NT, ProBNP. O nome é estranho para quem nunca ouviu, né? O NT, ProBNP e o BNP. Mas, historicamente, assim, de uma maneira muito resumida, eles são gerados e produzidos quando há um estresse. Existe o ANP, o BNP e o CNP. O BNP, ele foi descoberto no cérebro de porco e o cara achou, quando estava estudando, produzido no cérebro. Mas, na verdade, ele é produzido no ventrículo. O A no átrio e o C vascular. O BNP, ele surgiu, aí descobriram, né? Aí viram a importância do BNP na via do óxido nítrico, na vasodilatação, na inibição do sistema renina-angiotensina-aldosterona, que geralmente, na maioria das vezes, ele é extremamente patológico, o sistema renina-angiotensina-aldosterona. Relembre a fisiologia, estudem, tá? O sistema RAS, renina-angiotensina-aldosterona, e o sistema peptídeo natriurético, tá? A gente pode depois até voltar a discutir isso aqui. Mas quando há um estímulo estressor, um estresse miocárdico, citocinas, hipoxemia, há um estímulo à produção gênica e se forma o ProBNP, que sofre um processo enzimático e aí se gera o NT-ProBNP e o BNP. O NT-ProBNP não tem atividade biológica, pessoal. Já o BNP tem uma importante atividade via GMP cíclico, atividade benéfica, positiva, vasodilatadora, antirremodelamento, antifibrose. E existe uma enzima chamada neprilisina, que tem uma intensa atividade biológica.
entre as atividades biológicas da neprilisina está degradar o BNP. Então, o BNP é o bonzinho da história e a neprilisina é a malvada. A neprilisina, ela vai ao lobo mau e ela vai querer degradar o BNP. Então, hoje, a gente vai ver depois, já existe um fármaco que inibe a neprilisina, ou seja, impede que ela degrade o BNP. Tá? Essa é a primeira mensagem que eu quero que vocês entendam. Daí, como esse fármaco altera essa via do BNP, é melhor a gente dosar o NT-proBNP. No Roberto Santos, a gente tem o NT-proBNP. Tá? Quanto mais alto, mais elevado, mais congestão, a princípio, tem esse paciente. Tá? Mais estresse aconteceu, mais adaptação foi tentada. Então, NT-proBNP é um marcador diagnóstico, é um marcador prognóstico. O indivíduo que tem alta, com NT-proBNP maior que 1.500, esse indivíduo tem um prognóstico pior. Tá? Ou a gente não conseguiu compensar ele, ou ele é um indivíduo já iniciando um quadro de refratariedade. Então, aqui é só para mostrar, vou passar mais rápido, a ação da neprilisina, aquela enzima degradando o BNP, tá certo? E aqui o BNP, NT-proBNP sozinho, quietinho, porque ele não é degradado. Aqui as ações dele, então vou mostrar bem rápido aqui, ó. Ele melhora a natriurese, melhora a função renal, reduz fibrose e hipertrofia, do BNP, tá? Aumenta a lipólise, aumenta a secreção de insulina, diminui a atividade simpática, que é um vasodilatador, faz vasodilatação e é um bloqueador do sistema RAS. O RAS evolutivamente era bom, mas ele hoje é um sistema extremamente patológico na maior parte das situações. Agora, claro, como todo biomarcador, existem cenários que o BNP está mais alto e a gente tem que levar isso em consideração, né? E cenários que eles estão mais baixos. A idade elevada, fibrilação atrial, né? Então, NT-proBNP mais alto pode ser só da questão da fibrilação atrial. E obesidade, existe um mecanismo aí, uma justificativa, eu vou mandar até para o doutor Joaquim, se ele não tiver visto isso, que a obesidade, ela naturalmente reduz o nível sérico do sistema dos peptídeos natriuréticos e assim o ponto de corte é mais baixo, de acordo com o IMC, tá bom? Então, se a insuficiência cardíaca é aguda, você tem um ponto de corte, tá? Menor que 50 ou 100, depender do que você está avaliando. E se for NT-proBNP, menor que 300. E na crônica, né? Se tiver um BNP menor que 35 ou NT-proBNP menor que 125, você praticamente exclui. Você não tem como fechar diagnóstico de insuficiência cardíaca sem ter uma elevação desse NT-proBNP. Eu vou passar alguns slides por causa do horário, mas a gente divide a insuficiência cardíaca em 4 estágios, tá? Estágio A, B, C e D. D é o refratário, C é o doente que tem insuficiência cardíaca clássica, C de insuficiência cardíaca, eu gravei assim na época. B é o doente que já tem alteração no eco, geralmente, alteração estrutural, uma hipertrofia, mas não tem sintoma de insuficiência cardíaca. E A é a fase ideal, é o indivíduo que tem fator de risco, ele é hipertenso, ele é diabético, ele é obeso, e a gente precisa controlar isso. Tá? Então, existe todo um escalonamento terapêutico que a gente vai ver na insuficiência cardíaca. E hoje a gente divide claramente a insuficiência cardíaca. Eu esqueci só de avisar vocês uma coisa. Praticamente todos os meus slides são em inglês. Eu peço desculpa para vocês, mas isso é uma provocação para os residentes, que os residentes eles precisam ter um conhecimento profundo de inglês médico, de preferência de inglês. E todos os profissionais de saúde hoje, o conhecimento mundial em ciência, ele é em inglês, tá? Então, estuda inglês, quem tem dificuldade, estuda, quem já tem facilidade, melhore, aperfeiçoe, porque desde a época que eu sou estudante, eu habituei a estudar texto médico só em inglês e aí acostumei. Eu acho até esquisito hoje ler um livro de medicina em português, ou artigo, chega estranho, mas é bom que vocês vão se acostumando. Então, fração de ejeção reduzida, sintoma com fração de ejeção menor que 40%, fecha diagnóstico de insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida.
que é a antiga sistólica. A fração de ejeção preservada, né, HFpEF, sintoma, fração de ejeção maior ou igual a 50, tá? E exige a elevação, alteração do BNP ou NT-proBNP e uma alteração estrutural no eco, que eu não vou entrar em detalhes, eu vou até passar esses slides, viu, Igor? Fique tranquilo. E mid-range, que é a zona cinzenta, onde a gente não chama de reduzida, mas também não chama de preservada. Isso aqui talvez mude, mas por enquanto vamos deixar assim para não confundir vocês. 40% a 49%, tá? Veja a dica aqui, ó, maior ou igual a 50 e aqui menor que 40, tá? Também exige NT-proBNP, tá? E aqui tá os valores, 35 e 125, e exige alteração estrutural no eco. Geralmente, quem tem preservada tem uma idade mais avançada, é mais comum no sexo feminino, são mais hipertensos, são mais obesos, são mais diabéticos e geralmente tem menos doença isquêmica. Tá? Tem algumas comorbidades, eu vou passar alguns slides. Existe um score muito bacana para avaliar a preservada. A preservada não é tão fácil assim, a gente às vezes tem que seguir um algoritmo mais detalhado, tá certo? De preservada. Um outro score é esse aqui, HFA-PFF, tá? O nome é meio feio, mas ele basicamente você segue um algoritmozinho e dá o diagnóstico de preservada. Aqui está só os itens que a gente avalia, pontua. Se o indivíduo tiver maior ou igual a 5 pontos, ele tem preservada. Eu acho bem bacana. A gente sabe que na prática o pessoal às vezes não faz isso, mas ajuda muito. Aqui eu gosto sempre de inovação, só para mostrar que os caras agora estão incluindo, além do NT-proBNP, a dosagem de microRNA, devido àquela estímulo, né, de estresse miocárdico e estimulação de microRNA. E eles aumentaram muito a acurácia, quando aplicaram a estatística C, melhoraram a especificidade e a acurácia no diagnóstico, tanto da preservada quanto da reduzida. Vou finalizar aqui, vou parar aqui o compartilhamento. Vocês são sobreviventes a uma aula longa, né? Mas uma introdução necessária. E vou dar aqui a palavra para o doutor Igor Schonhoff. Agradeço aí a disposição de vocês, a paciência. Tirem dúvida. Não existe essa história de dúvida idiota, dúvida que não tem sentido. Não tenho nenhum tipo de restrição em fazer perguntas, tanto pelo chat ou levantando a mão. Doutor Igor vai fazer essa intermediação aí. Igor, veja aí se seu áudio, por favor, já está. Prontinho. Parabéns, doutor André, pela apresentação. Excelente revisão sobre insuficiência cardíaca. Vou deixar você beber uma água, respirar agora um pouquinho. Vou convidar nosso querido amigo, doutor Daniel Muricy, para fazer considerações gerais. Ele que teve uma grande vivência e ainda tem com insuficiência cardíaca em um ambulatório SUS de pré- e pós-transplante cardíaco. Tanto no Hospital Ana Nery e agora iniciando seus trabalhos na enfermaria do Hospital Geral Roberto Santos e já há algum tempo na UTI cardíaca. Daniel Muricy, boa noite. Eu gostaria que você fizesse alguns comentários da sua vivência em insuficiência cardíaca, principalmente para aquele paciente do SUS. Se você puder também abordar qual seria o benefício, e aí eu já introduzo algumas questões que foram levantadas no chat, do teste de caminhada de 6 minutos para os pacientes com insuficiência cardíaca. Ok. Boa noite, doutor Igor, doutor André. Boa noite aí, os colegas. A aula de doutor André, realmente, mesmo para a gente que estuda insuficiência cardíaca há bastante tempo, e a gente tem contato com esses pacientes, ela sempre traz uma novidade, alguma coisa. Ela serve como uma revisão, uma novidade. Fazer só alguns comentários breves pelo horário. Ficou uma dúvida aí, o pessoal da bendopneia. Se você pegar do inglês, to bend é dobrar, como se fosse dobrar um papel. Então, a bendopneia, ela surgiu em 2014, faz parte da semiologia desde então, é uma coisa mais nova, e é justamente o que o doutor André falou, de você, ao amarrar o cadastro, ou você dobrar, fazer algum esforço, pegar algum objeto no chão,
depois de alguns segundos você tem uma dispneia. Ela tem uma sensibilidade mais baixa, mas uma especificidade alta. Então, assim, do que André colocou, o doutor André colocou, é importante que vocês vejam que o exame físico ele realmente é incompleto. Hoje, o ultrassom pulmonar, inclusive, eu pretendo ser um dos alunos aí de Dr. Igor Schorhoff, faz parte da complementação do exame físico, nós temos uma propedêutica armada bem mais completa. Mas eu sempre defendi o exame à beira-leito. Então, na verdade, duas coisinhas só que eu queria comentar, que o doutor André não falou tanto na apresentação. O eletrocardiograma, né? A gente falou de ultrassom pulmonar, BNT, NT-proBNP. O eletrocardiograma, ele dificilmente vai dar normal num paciente já com insuficiência cardíaca, não só avançada, como na fase inicial. Então, a gente tem desde extracístoles ventriculares isoladas, fibrilação atrial, bloqueio de ramo esquerdo, o BDAS com BRD, sugestivo de Chagas. E outro exame também que a gente não deve abandonar. A tecnologia ela chega, a gente deve usar, deve aprender, mas não largar a parte antiga, a parte como a gente brinca raiz. O raio-x de tórax, já na admissão do paciente, digamos que a gente não esteja no serviço de referência como Roberto Santos, Santa Isabel, Ana Nery, que a gente esteja numa UPA. Um exame físico bem feito, eletro e raio-x, junto os três, eles conseguem dar uma sensibilidade e specificidade muito maior do que só o exame físico ou só um deles. Então, nunca esquecer de que o paciente que chega dispneico, pelo menos esses três eu vou fazer. Você citou aí o teste de caminhada de 6 minutos, que, na verdade, ele é documentado, ele faz parte, inclusive, das diretrizes de insuficiência cardíaca. Ele é um exame que pode ser feito facilmente em qualquer enfermaria ou UTI, pode ser feito pelos fisioterapeutas, estudantes de medicina, plantonistas. A maioria das enfermarias, se vocês forem ver, elas têm demarcações no piso, aquelas linhazinhas, aqueles traços, aquilo ali não é de enfeite, não é por nada. Ali equivale a 1,5 m, às vezes 1 metro. O paciente ele deve ser auscultado antes do exame, visto a frequência cardíaca e a saturação. Se o paciente conseguir completar os 6 minutos, ele já tem um valor prognóstico melhor. E, além disso, a gente mede a distância. Então, para vocês terem uma ideia, o teste de caminhada de 6 minutos, quando o paciente consegue completar os 6 minutos e faz mais do que 400 metros, esse paciente equivaleria, tem trabalho mostrando isso, a uma classe funcional 2. Então, é um paciente que está relativamente compensado. Pacientes que, mesmo sem se queixar de falta de ar, eles fazem o teste de caminhada e eles param. Isso é anotado pela escala de Borg, né, a escala de cansaço, e eles param e não completam o teste, não conseguem caminhar 6 minutos, eles já têm um prognóstico ruim. E aqueles que conseguem caminhar 6 minutos, mas não atingem nem 200 metros, eles equivaleriam a um paciente em classe funcional 3 ou 4, da New York Heart Association. Então, de tudo que o Dr. André falou, eu queria só resumir que assim, o exame físico, ele realmente não deve ser deixado de lado, mas a gente deve saber que muitos pacientes oligossintomáticos, a gente deixa, às vezes, de introduzir uma furosemida, deixa de colocar um beta-bloqueador. Então, quantos aí dão plantões em UPA, emergências, recebem um paciente com edema de membros inferiores, pico pressório, e ele sai para casa com receita de losartan e hidroclorotiazida. Às vezes, esse paciente já está naquele estágio que o Dr. André falou, do estágio B da insuficiência cardíaca, né? Seria o beginning. Ele já mostra sinais de congestão, que talvez não sejam tão clássicos, ele talvez não tenha uma insuficiência cardíaca ainda avançada, mas ele tem uma dificuldade de realizar eco pelo SUS ou cardiologista. Esse paciente já mereceria um diurético de alça, talvez um beta-bloqueador em dose baixa, não que esteja com congesto, mas depois de uma semana você pode iniciar. Então, assim, importância de você complementar o exame físico. Alguns outros métodos que a gente tem, como teste de caminhada de 6 minutos. Quem trabalha em enfermaria do SUS, às vezes, o peso diário do paciente, né? A gente tem tanto o peso na admissão quanto o peso na alta. Muitas vezes o paciente chega anasarcado e ele perde em 5 dias 8 quilos, 10 quilos. Concordo com o que foi colocado na apresentação, que o ultrassom pulmonar ele nos dá muita mais segurança na alta. Mas digamos que nós estejamos num serviço que não tem essa propedêutica toda. O peso diário na admissão, peso na alta, a função renal perde um pouco o parâmetro, porque ela aumenta, geralmente, com o aumento da dose diurética. Então, não se preocupem tanto
com a disfunção renal no paciente com insuficiência cardíaca descompensada. Ela faz parte, inclusive, do tratamento e geralmente ela estabiliza depois. Então, era mais ou menos isso que eu tinha para falar por enquanto. Importância do exame físico, ultrassom pulmonar, o BNP, mas não esquecer desses outros parâmetros de dia a dia, de UPA, de estudo, de emergência. Excelente, Daniel. Você, como sempre, sendo um médico raiz, lembrando realmente do ECG e do raio-x como exames fundamentais na investigação desse doente. Eu vou fazer um comentário antes, eu vou, pelo tempo já um pouquinho prolongado, eu vou fazer mais 2 perguntas, selecionar mais 2 perguntas e fazer um comentário. Doutor André, a próxima pergunta é para o senhor. Enquanto o senhor pensa para responder, eu faço o meu comentário, tá certo? A pergunta é o seguinte: como você tocou muito sobre o BNP e o NT-proBNP, o pessoal ficou questionando algumas coisas. Então, são 2 perguntas embutidas. A primeira seria: a dosagem seriada do BNP ou do NT-proBNP deve ser utilizado como estratégia para guiar o tratamento ambulatorial de pacientes com IC? E a segunda pergunta já embutida é se realmente existe um benefício líquido desses biomarcadores no tratamento. Enquanto você pensa para responder, eu só vou fazer um comentário, lembrar os participantes, alguns já estão saindo, que quarta-feira nós teremos a segunda aula. Vamos divulgar novamente o link, mas o horário é a partir das 20 horas, tá certo? E em relação ao ultrassom pulmonar, tem até alguns estudos mostrando a presença dele no consultório do cardiologista, para revisão dos pacientes e até para você dosar melhor a dose de diurético desses pacientes. Então, alguns trabalhos já estão nessa linha, não só do ultrassom pulmonar intra-hospitalar, mas já no pós-alta. Doutor André, em relação ao BNP e o NT-proBNP, o que é que você pode falar em relação à estratégia seriada, benefício líquido, valor, se existe alguma meta que a gente busque no valor desses exames? As 2 perguntas relacionadas a isso são muito interessantes e apropriadas. Do ponto de vista de medicina baseada em evidência, a utilização seriada do BNP ou proBNP ou de ambos no manejo ambulatorial, ele acaba trazendo um benefício líquido não muito satisfatório. O maior papel e validação do BNP foi da dispneia na emergência, isso é indiscutível. E aí ele tem uma acurácia maravilhosa e ele tem um benefício líquido superior ao cardiologista com eco, um ecocardiografista, mais raio-x, mais eletro. O BNP foi superior. No manejo da IC ambulatorial, em geral, o BNP seriado ele não teria tanto benefício, mas tendo disponível, ele se torna um instrumento a mais para você refinar sua terapia. Principalmente se você tem que saber qual é o seu estágio do paciente que você está abordando. É um paciente em IC avançada, ele já é um paciente congesto, crônico, ele vai ter um BNP basal. Então, qual é o BNP basal dele? É um NT-proBNP de 1.000, de 1.500, é um NT-proBNP sempre um pouco mais elevado. Mas se você tiver o valor basal e o paciente apresentou mudança de sintoma ou você fez alguma intervenção na terapia, ele pode ser uma ferramenta interessante. O NT-proBNP vem se mostrando prognóstico na admissão e muito mais na pré-alta. O NT-proBNP pré-alta, ele tem vários trabalhos mostrando no período vulnerável que os pacientes que têm NT-proBNP, principalmente o NT-proBNP maior que 1.500, esses doentes reinternam, descompensam e voltam. É um marcador de refratariedade. Então, analisando a medicina baseada em evidência com custo-benefício, lançar a mão de maneira não judiciosa, né? Igual quando a gente hoje tem a troponina e a gente sai pedindo às vezes, né, em unidade coronária,
Vocês sabem disso? Diariamente. E aí você pergunta, para que essa troponina todo dia? Na prática, o benefício ali é praticamente inexistente. Então, eu uso o uso racional, eu acho que é na admissão, para saber qual foi o nível dele na admissão da descompensação, e no momento da alta, para você saber que vai dar alta. No ambulatório, tem também, aí vão surgir vários trabalhos. Paciente com insuficiência mitral moderada e que tem um BNP mais alto, esse paciente complica mais e pode ser um indicador de que chegou o momento cirúrgico do paciente, se o doente não mudou terapia, por exemplo. Então, em válvula, a gente já tem alguns trabalhos validando a utilização dele, mas se eu já tenho um diagnóstico do paciente, eu estou fazendo manejo de diurético, a gente seguia muito por ganho de peso, por sintoma, tá? E aí, no ambulatório, é a incorporação, né, de uma ferramenta, mas aí a gente sabe que no mundo real, falando de Brasil, falando de sistema público e SUS, você colocar um ultrassom lá no ambulatório, na maioria dos centros, e você está fazendo ultrassom, né, pulmonar e vendo se tem linha B, muita linha B, e aí você aumentar diurético pelo ultrassom, seria uma coisa maravilhosa, mas é uma coisa que foge um pouco ainda da nossa realidade. A mesma coisa eu diria para o uso excessivo do ProBNP e BNP. Mais do que ficar só na ferramenta, é ter essa visão holística de avaliar o doente como um todo. Você conhece o seu doente, você está ali, você já tem uma noção, até assim, se é o doente que geralmente crepita, se é o doente que geralmente faz dispneia paroxística noturna, se é o doente que empacha. Eu já tive doente com IC que começou a ficar congesto porque ele ficava empachado, ele perdia o apetite. Outros ficavam irritados, irritadiços, mudava o humor. Então, você começa a conhecer o seu doente, acompanhando ele cronicamente, e você vai saber, às vezes, algum sinal que nem sempre está compatível com o biomarcador. Mas, tendo disponível, eu não faria de maneira seriada, para ficar mais objetiva aí a resposta. Perfeito, doutor André. É um tema ainda que um pouco polêmico, acho que vão surgir novos dados daqui com o passar do tempo para mostrar o real papel do BNP e do NT-proBNP a longo prazo no acompanhamento desses pacientes. A última pergunta, Ricardo Peixoto, só um comentário dele. Se for Ricardo Peixoto, que foi nosso plantonista e que é hemodinamicista, um abraço. Ele lembra que o teste de caminhada tem uma limitação relacionada à fragilidade real, verdade. Isso nós hoje em dia, cada vez, tanto para a cirurgia cardíaca como para outras questões, a gente sempre tem que avaliar o índice de fragilidade dos pacientes. Ele nos dá dados importantes, tá certo? Romeu Pacheco, doutor André, pergunta se a dosagem do CA-125 já está validada ou se foi apenas usado nesse trial que você apresentou. Eu só fiquei tendo conhecimento nesse trial, né? Esse talvez tenha sido o maior trial. Talvez já um trial de validação, é uma coisa muito nova, não está em guideline ainda, tá? A gente vai ter o ESC agora, que é gratuito, online. Quem tiver oportunidade, o Congresso Europeu de Cardiologia vai ser online e gratuito, tá? Então, eu te digo que foi uma boa validação e acredito que vai entrar em guideline. Vamos ver qual vai ser o comportamento aí das sociedades em relação a esse trial aí. Não foi à toa que saiu no JACC, né? Prontinho. São 21h35, nós cumprimos o horário pré-determinado. Eu acho que foi uma aula boa, excelente. Todos participaram. Eu peço desculpa aos participantes que não pudemos responder todas as perguntas. Tinham mais de 10 perguntas ainda para serem respondidas. Agradeço a todos os participantes. Mas, Doutor Igor, André, desculpa te interromper, pega essas perguntas e a gente vai responder todas, tá certo? Manda a Yasmin, se puder anotar aí as perguntas, a gente responde sim. Se quiser, a gente vai dar. O pessoal também está perguntando se
A aula foi gravada, sim, a aula está sendo gravada e a gente vai avaliar qual o melhor meio para disponibilizar para todos, tá certo? Doutor Daniel Muricy, doutor André Durães e todos os colegas e outros profissionais, estudantes, agradecemos a participação de todos, aguardando vocês na próxima quarta-feira, 20 horas, dando continuidade aos nossos temas, tá bom? Boa noite, pessoal. Boa noite a todos.